Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de histórias e que cria memórias com pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje eu tenho a incrível honra de poder eternizar a história de uma grande história na advocacia valadarense. Falo dela, a advogada doutora Lara Perim, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Lara, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. E é uma honra inenarrável poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com você. Acredito que nossa conversa vai ser muito boa. Com certeza. Doutor, antes de poder começar a falar sobre tudo ligado ao que você faz e o que você é, nós sabemos que o assunto saúde mental ficou em voga na sociedade muito por conta de que vivemos na pandemia. Sim. Não se falava sobre saúde mental como se fala atualmente. Uhum. E a pandemia veio para poder mostrar isso para nós. Sim. Mentalmente falando, como está a doutora Lara Perim neste ano de 2026? Depois de muita terapia, graças a Deus, eu estou em paz. Estou mentalmente bem, mentalmente estável. Com a terapia em dia, graças a Deus, tenho uma terapeuta muito boa. Que legal. Há bastante tempo faço terapia com ela. E tá tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Sobre a pandemia, qual foi o grande legado que ela deixou na sua história de vida? Aquele tipo de situação, doutora, ou mensagem que ela deixou na sua história, que é algo que você vai se lembrar para sempre. Nossa, a pandemia foi um momento muito difícil, acho que para todo mundo, né? Sim. Graças a Deus eu não perdi ninguém Legal. próximo a mim, assim, familiar, né? Mas eu vi bastante pessoas perdendo familiares muito queridos. E a gente fica com aquela sensação de tristeza pelo Claro. outro, né? De que o tempo, ele é mesmo muito limitado e a gente precisa aproveitar o máximo o nosso tempo aqui com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que são importantes pra gente, dar valor a momentos e às pessoas e não tanto ao material, porque o material ali na hora, né, não faz tanta importância quando a pessoa tá ali no leito de morte, não é? Ela não vai querer estar ali com tudo que ela conquistou, ela vai querer estar ali com as pessoas que ela conquistou durante a vida, que ela cativou durante a vida, né? Então, você vai querer estar com seu filho, com seu pai, com sua mulher. Então, pra mim, a questão da família ficou mais forte, mais evidente, da necessidade da gente estreitar os laços com as nossas famílias e com pessoas que a gente ama e que são a nossa base mesmo. Como era a Lara Perim nos tempos de Colégio Bituruna? Ai, E essa risada eu entregou muita coisa. eu sempre fui muito tranquila, pra falar a verdade. Eu nunca fui uma pessoa nunca fui de muitos amigos, uma pessoa extremamente popular e tal, nunca fui. Era assim. Não é. Eu sempre tive poucos amigos, sério, poucos amigos. E eu sou mais tímida, por incrível que pareça, assim, eu sou mais na minha. Mas, meus amigos, eu sou muito leal aos meus amigos. Então, eu sempre tive mais ou menos os mesmos amigos desde sempre. Mas muito tranquila a minha fase de escola. Lembro muito, com muito carinho da minha fase de escola. Não tenho nada a reclamar. Foi uma fase muito gostosa que eu vivi, assim, foi muito bom, muito bom. Nada de muito absurdo, de invenções, mas assim, foi uma fase muito gostosa, fiz boas amizades, tenho amizades até hoje, que estudou comigo assim, desde a primeira série, e me trouxe muitas coisas boas à escola. Nós sabemos que o período escolar ele é muito nostálgico, por sim. inúmeras razões. E é gostoso lembrar de tudo aquilo que a gente viveu dentro da escola. Não só dentro da escola, mas sobretudo aquilo que foi a nossa vida durante o período escolar. Feito esse pequeno preâmbulo. Qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio Bituruna? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente à escola, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando na vida, vem na sua cabeça na hora. Nossa, tenho muita memória boa. Eu estudei no Ibituruna desde a minha primeira série. Então, assim, eu cresci ali na escola, né, no Ibituruna. Então, eu tenho memórias desde muito nova ali. E sempre foi muito bom estudar lá. Era uma escola muito família, querendo ou não. Era uma Sim. escola que a gente estava
era como se fosse uma grande família mesmo, sabe? Com os colaboradores lá da escola, com os professores. Eu tenho muito carinho por todos os colaboradores que estavam lá na época que eu estudava lá. Então, assim, desde os disciplinários que estavam ali para chamar atenção mesmo, mas ainda assim eram pessoas que chamavam atenção, mas com carinho, com cuidado. Desde professores que eu tenho muito carinho, que me ajudaram muito na minha fase da escola, porque eu também tenho uma questão de saúde, então muitas vezes eu precisava ali me ausentar, mas sempre foram muito atenciosos comigo. E eu acho que, assim, o momento mais marcante, talvez, seja o momento que a gente tá ali com os nossos amigos mesmo, assim, de bobeira, entre uma aula e outra, conversando. Então, quando eu passo na frente do Ibituruna, eu lembro desses momentos, dá vontade de voltar lá pra dentro da escola e poder viver aquilo novamente, porque era uma fase que a gente não tinha muita preocupação. Exato. E era uma fase que a gente vivia muito, muito tranquilo com tudo, né? A preocupação era passar num vestibular, era uma preocupação boa. Qual é o professor ou professora da sua vida e por quê? Nossa, eu tive bons professores, igual eu falei, que marcaram mesmo a minha história. Tanto na faculdade quanto no Colégio Ibituruna. Mas eu tinha uma professora na 3ª série, que ela era baixinha. A gente chamava ela de professora Fadinha. E ela era um doce de pessoa, assim. Ela era uma pessoa excepcional, sabe? Ela ensinava com tanto carinho. E eu acho que ela marcou muito a minha trajetória ali no Colégio Ibituruna. Eu lembro muito dela. Assim, eu guardo com carinho a recordação dela. Você que escolheu o direito pra sua vida ou o direito que te escolheu? Eu acho que um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Desde muito nova, minha mãe falava assim, você vai ser médica. Você vai ser médica dermatologista. E eu falava assim, não, eu vou ser delegada. E aí... Não dá a ver. E aí, quando fui entrando pro ensino médio, não tinha outra coisa que passava na minha cabeça a não ser o direito. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu não prestei vestibular para nada além da Fadivale. Foi o único vestibular que eu fiz. Eu passei, eu entrei e falei assim, eu quero ser delegada. E o meu pai ainda brincava, ele falava assim, vai ter que andar com 2,40 aí, porque senão vai tombar para um lado só. Porque eu sempre fui muito magra, né, muito pequena. Oh, meu Deus. Aí ele ficava falando que ia ter que andar com 2 para poder equilibrar. Então, o direito sempre foi a minha primeira escolha, a minha primeira opção mesmo. E pensando no direito enquanto curso, o que é a faculdade de Direito e o quão importante é para a formação de vocês? A faculdade, ela dá uma base, assim, né? Você tem que ter a faculdade ali para você, principalmente, ser advogada. Mas a faculdade, ela te dá uma boa base, mas ela não é tudo. Você precisa buscar por fora conhecimento, né? Mas eu acho que ela tem um papel muito importante na sua formação de caráter ali, a questão da convivência com os colegas de turma, com os professores que você vê ali que já são profissionais, formados. Eu tinha professor que era delegado, eu tinha professor que era juiz federal. Então, assim, você tem inspirações. Ele tinha professores que eram advogados muito bem-sucedidos. Então, você tem ali como inspiração mesmo e você vê o que você se reconhece mais no que você, né, gosta mais e se espelha ali para se tornar uma pessoa como o que você está vendo ali, como seu professor, que às vezes é um grande profissional. A faculdade, o curso de Direito já foi uma situação que começou a fazer parte do que você é hoje enquanto profissional. Sim. Até porque sem o curso de Direito, sem o diploma, você não iria advogar e estar no Direito. Uhum. Então já foi algo que, desde quando você adentrou no curso, já começou a fazer parte da sua história enquanto advogada, operadora do direito e a doutora Lara Perim dentro do direito previdenciário. Uhum. E eu penso que todas as nossas passagens por inúmeras situações na vida, independentemente se foi uma coisa ruim ou principalmente se foi uma coisa boa, ou se transforma em algo bom, é passível de reconhecimento e de agradecimento por tudo que aquilo contribuiu para a nossa vida profissional. Qual é a grande parcela de contribuição que o curso de Direito te deu? Aquele tipo de situação, doutora, ou aula, conversa, ou aprendizado mesmo que você teve enquanto aluna no convívio com seus colegas de turma, por exemplo,
que você carrega até os dias atuais e quando você passa em frente à faculdade que você estudou, vem na sua cabeça na hora? Uma boa pergunta. Eu acho que a faculdade ali, ela te ajuda a ver que a vida, ela é muito no coletivo, né? Sim. Então, assim, os professores, eles passavam muitos trabalhos em grupos, onde você precisava estar ali numa dinâmica com pessoas, talvez, que você não tinha tanta intimidade, porque às vezes os grupos eram grandes, então, assim, você tem 3 amigos e outros 2 não são tão amigos assim, Não. mas você precisa debater, conversar e chegar num consenso ali de como vai ser feito esse trabalho, de como a gente vai resolver da melhor forma possível. Você tá ali convivendo com pessoas que são completamente diferentes de vocês, que têm histórias diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, então você tá em contato com todo tipo de pessoa ali e eu acho que isso te agrega. Todo mundo que passa na sua vida te traz algo, te agrega em algo e te ensina algo. Então, eu acho que a faculdade, ela me ensinou muito sobre diversidade, sobre a gente conseguir aceitar o ponto de vista do outro, conseguir debater de forma respeitosa. E eu acho que é mais isso mesmo que a faculdade, ela trouxe, assim, pra mim, sabe? Você, até por todo o amor que os seus pais te deram e te forneceram e fornecem até os tempos atuais, e será assim para sempre, você sempre foi muito benquista e muito bem cuidada, também pelos seus irmãos. E eu vivi uma situação que gostaria de saber se você também viveu, que é a seguinte. A nossa vida dentro da escola é totalmente diferente do que é a nossa vida e acaba se tornando a nossa vida dentro da faculdade. É um outro mundo. E eu me lembro, doutora, que o primeiro dia de faculdade, em 2015, fevereiro de 2015, para mim, foi um dos piores dias da minha vida, porque eu me deparei com um cenário, ainda mais da Univale, totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado. É um novo mundo mesmo. E aí, há menos de 2 meses, você estava com seus colegas que você já estudava já há anos. Você era cuidado pelos pais. Se acontecesse alguma coisa na escola, tinham seus pais ali. E aí vem a faculdade e é um mundo totalmente à parte. Mas eu penso que para vocês, mulheres, é totalmente diferente. Porque a mulher acaba sendo mais delicada, tem um zelo maior, tem um cuidado maior, enfim. Como é que foi para você sair do ambiente do Ibituruna, que era, lógico, continua sendo uma escola muito grande, e ir para a Fadivale, ser estudante de direito, um curso tão importante, tão nobre, tão sério, e viver um mundo totalmente diferente daquilo que você se acostumou a viver na escola? Olha, na verdade, pra mim não teve um grande impacto, assim, igual você falou, o Ibituruna, ele é uma escola muito grande, então, e a Fadivale, ela não chega, ela tem só o curso de direito ali, né, então a gente não tem contato com muitas pessoas, tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo objetivo, estudando a mesma coisa, e então foi bem tranquilo, pra falar a verdade. A faculdade, ela foi um momento muito desafiador pra mim, mas muito por questões pessoais de saúde. Mas, assim, em relação a professores, ao pessoal da minha turma, sempre foi muito jóia, todo mundo. Os professores muito bacanas, nunca tive grandes problemas na Fadivale. Os alunos também, guardo o carinho de todos, não tive nenhuma tipo de briga, picuinha na faculdade, graças a Deus. Sempre tive boas relações. Por que que você se encantou e depois, imagino eu, se apaixonou pelo direito previdenciário? Eu sempre tive na minha vida que eu queria atuar em uma área que ajudasse as pessoas também. Então, assim, eu acho que eu vi essa oportunidade de ajudar quem realmente estava precisando no direito previdenciário. Porque muitas vezes o segurado, ele tá ali, ele tá precisando daquele benefício, ele realmente tá com alguma enfermidade, acometido com alguma situação que não lhe permite trabalhar, e ele não consegue o benefício, ele não consegue garantir ali o seu direito, e a gente entra como garantidor do direito dele e para lutar mesmo por ele e pelo seu direito. Então, assim, é muito satisfatório trabalhar com o direito previdenciário, sabe? É muito gratificante poder trabalhar com o direito previdenciário e ajudar a conseguir benefícios devidos aos segurados do INSS. Doutora, todo início profissional, na verdade, todos os inícios de trajetórias da nossa vida,
acabam sendo situações que demandam ali uma paciência e, consequentemente, uma noção e ciência de que desafios vão acabar entrando na nossa história. Uhum. E você precisa ser forte para poder passar por cima dessas barreiras. Na sua história enquanto operadora do direito, já pós-faculdade, qual foi o maior ou quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua vida? Eu acho que tudo que é novo te dá um certo medo, né? Tudo que a gente vai iniciar, primeiro a gente tem que passar pela fase de não ser tão boa naquilo para se tornar boa e excelente. E essa fase do que você, quando você ainda está aprendendo ali, te dá um certo desespero, né? Te dá uma certa angústia. E eu acho que a fase mais desafiadora é esse início mesmo, quando você tá iniciando, tá começando a construir ali o seu nome, as pessoas estão começando a te conhecer, você precisa passar confiança pro cliente de que você sabe, você estudou, você sabe o que, né, o que tem que ser feito. Então, assim, eu acho que esse início, ele é desafiador por isso, porque é uma coisa nova, as pessoas precisam confiar em você, você precisa passar essa confiança para as pessoas, né? E tudo que é novo já te dá um certo um pânico, assim, né? Quando vai se iniciar. Mas, igual, graças a Deus, eu comecei junto com o meu noivo, então a gente se apoia muito. Então, o que eu sei, o que ele sabe, a gente vai juntando ali as forças e vamos conseguindo ir com mais confiança e mais tranquilidade. Pensando já na sua vida enquanto operadora do direito, especialista, né, e já uma entendida do direito previdenciário. Uhum. Na mente de quem é leigo, totalmente leigo, o advogado que atua dentro do direito previdenciário, ele só aposenta os outros. Uhum. Mas existem outras funções, outras ações que vocês, advogados previdenciários, possuem e que também acabam servindo e muito para outras vidas? O direito previdenciário, ele é muito amplo, né? Ele não é somente a questão da aposentadoria. Ele possui vários benefícios que a gente pode conseguir para o segurado ali do INSS. E até mesmo, às vezes, quem não é segurado, como o BPC Loas, que é um benefício assistencial para quem nunca contribuiu ao INSS. Tem o BPC Loas para deficiente e para idoso. Sim. Quando você já completou 65 anos, é o idoso. E quando você está acometido por algum problema de saúde que te capacite, é o de deficiente. Tem o salário maternidade, que é para gestantes que estão grávidas e garantem aí o benefício. Tem o auxílio acidente, que é o benefício para quem sofreu algum acidente de qualquer natureza e ficou com alguma sequela após esse acidente, que não te impede completamente de trabalhar, mas te limita. Tem o auxílio por incapacidade temporária, que é quando você está com algum problema de saúde ali, que você naquele momento não pode trabalhar. O auxílio reclusão, pensão por morte, tem vários benefícios que podem ser trabalhados e que o segurado, muitas vezes, eles nem sabem que tem o direito ali de receber e acaba perdendo. E uma negativa do INSS, ela não é o fim. Ela pode ser o começo, na verdade, para uma ação judicial que vai se transformar numa concessão de benefício. Pensando na sua história de vida enquanto advogada previdenciária, voltada para a ação de tentar aposentar um cliente. E nós sabemos, você sabe melhor do que ninguém, porque você trabalha com isso, sabe o valor que tem, a alegria que deve ser para você saber quando um cliente acaba tendo ali, né, o acesso autorizado, podemos dizer assim, eu enquanto leigo no assunto, quando a aposentadoria é validada. Uhum. Qual é o tamanho da alegria de poder aposentar alguém? Olha, eu acho que é uma das melhores sensações que a gente pode sentir. Quando você consegue um benefício para o cliente e ele fica muito feliz com aquilo, eu acho que é a melhor coisa que um advogado previdenciário pode experienciar, assim, porque eu tenho clientes que falam comigo, nossa, doutora, muito obrigada, você não sabe o quanto isso é importante para mim, o quanto isso vai mudar a minha vida, você é um anjo na minha vida. Quando eu recebo essas mensagens, geralmente eu choro. Que legal. Eu fico bastante emocionada, porque eu sinto que eu estou cumprindo com o meu objetivo, que é realmente ajudar as pessoas e ir atrás do direito delas e conseguir o direito para elas.
é realmente, assim, muito gratificante, muito mesmo. E dentro de todas essas ações que foram impetradas e que você conseguiu lograr êxito, qual é a história mais marcante dentro de inúmeras histórias pra lá, de inesquecíveis? Mas qual foi a que, por algum motivo ou outro, por alguma razão, mais te marcou, onde você conseguiu aposentar um cliente? Olha, não foi um caso de aposentadoria. Na verdade, foi um caso de auxílio, um benefício maternidade, um auxílio Sim. maternidade. Que a cliente, ela conversou comigo, ela estava muito desesperada mesmo, porque ela estava sem trabalhar, ela não tinha apoio ali do pai da criança, né, do genitor, e ela estava mesmo assim, gente, como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? E eu conversei com ela, acalmei ela, falei, olha, fica tranquila, a gente vai fazer tudo que for preciso para você conseguir esse benefício. E quando a gente conseguiu o benefício, ela me agradeceu muito. Ela falou assim: você não tem noção quanto isso me ajudou a ficar tranquila para poder realmente focar no que era necessário, que ali no momento era cuidar do bebezinho dela que tinha acabado de nascer. Então, às vezes as mamães, elas estão passando por um momento tão delicado, né? A gravidez já é um momento tão delicado, com um monte de hormônio ali, turbilhão de sentimentos, e você dá essa tranquilidade para ela que quando ela tá desempregada, mas pelo menos esses 4 primeiros meses ela vai ter ali um benefício que vai ajudar ela pode ficar tranquila e focada em cuidar do filho dela, elas ficam muito felizes, assim, ficam muito tranquilas, sabe? Elas ficam mais tranquilas em poder fazer o que é necessário ali pro filho, para ela, cuidar e ficar focada na saúde dela e do bebê. Enquanto advogada previdenciária, na sua visão, qual é a grande característica que um advogado que atua nesse subgênero do direito precisa ter para conseguir obter êxito na profissão? Eu acho que o principal é você ser humana. E eu digo humana, não é esse atendimento humanizado que eles estão vendendo agora. É você realmente entender e o seu cliente perceber que ali do outro lado, quem está conversando com ele também é uma pessoa com sentimentos e que a gente consegue entender a dor dele e pegar o problema dele. Claro que você precisa separar o profissional do pessoal, mas você tem que lutar por aquele benefício como se fosse para você. Porque vai fazer muita diferença na vida do cliente aquele benefício. Então, eu acho que o que geralmente eu sou muito elogiada nos meus clientes, eu acredito que o meu diferencial é a questão do meu atendimento. O meu cliente, ele pode me mandar mensagem meia-noite, que se eu tiver com o celular na mão, eu vou responder ele. Eu não tenho hora de atendimento, eu não tenho horário de atendimento, 8 às 18. Não, se ele me mandar mensagem sábado, domingo, feriado, se eu tiver com o celular, se eu puder atender, eu converso com ele. Porque às vezes ele tá com uma dúvida, ele tá angustiado, ele tá precisando conversar. E às vezes ele só quer conversar. E aí você para um minutinho do seu dia, senta, escuta, conversa com o cliente, explica para ele às vezes de novo sobre o benefício, sobre como vai ser feito, e aí ele já acalma, ele já consegue entender, já consegue ficar mais tranquilo. Então eu acho que esse é um grande diferencial hoje em tudo, mas principalmente no direito previdenciário. Como um advogado previdenciarista se atualiza em relação às novas normas, às novas leis, para poder conseguir atender da melhor forma possível um cliente? Você tem que estar sempre atualizado, né? Porque toda hora tem uma portaria nova do INSS, tem uma ADI, tem alguma coisa. Então, a gente precisa estar sempre procurando estar se atualizando, seja nos sites oficiais do INSS, do governo. Eu sigo também professores que são professores de direito previdenciário, então eles sempre postam ali novidades sobre o mundo do direito previdenciário e tem que estar sempre atento, porque as coisas realmente, no direito em geral, muda sim, né? Toda hora tem um trem. Toda hora tem uma coisinha. E em relação e voltando em uma das suas explanações e também em uma das minhas indagações a respeito da principal característica que uma advogada ou um advogado nesse nicho, nesse subgênero do direito precisa ter, vamos falar sobre fidelização de clientes. E por que eu toco nesse tópico? Recentemente eu conversei com uma empresária em que ela atua em um ramo que tem crescido muito em Governador Valadares. Logo, existe uma concorrência muito alta. E na medida em que existe essa concorrência, existem várias opções para os clientes adentrarem em várias lojas que atuam no mesmo ramo. Sim.
E hoje a advocacia, ela possui vários subgêneros, um deles é o previdenciário, e também aqui em Governador Valadares existem inúmeros advogados previdenciários. E ainda mais com a questão da plataforma online, às vezes uma pessoa, não sei se é possível, mas se for possível, às vezes um cliente pode ter um advogado previdenciarista que não mora e atua aqui em Valadares. Sim. Que atua em alguma capital ou em alguma outra cidade do interior. Como você faz para poder fidelizar um cliente? Fazer com que ele possa ir no seu escritório ou conversar com você de forma online, sem compromisso, mas daqui a 1 semana, 2 semanas, ele possa voltar e querer firmar um compromisso com você de tê-la como advogada dele? Eu acho que é muito o que eu falei, sabe? É você estar disponível para o seu cliente também, porque alguns são um pouco assim... desesperados, né? Por exemplo, eles te mandam uma mensagem. Se você não responde, ele procura outro. Hoje o mundo, ele tá muito rápido, muito dinâmico. Então, assim, você tem acesso a tudo muito facilmente. Então, se você realmente demora 2, 3 dias para responder o seu cliente, ele já arranjou outro advogado que estava ali disponível para ele, para sanar a dúvida dele, para atendê-lo e acaba fidelizando o cliente nessa questão de atenção. Então, eu acho que você dá atenção ao seu cliente, igual eu tô falando, eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu não tenho feriado, me mandou mensagem, eu tô disponível para atender. Tanto eu quanto o Igor também, mandou mensagem pra gente, seja no nosso WhatsApp pessoal, seja no WhatsApp profissional da empresa, a gente responde, a gente conversa, a gente atende. Então, assim, eu fecho contratos sábado, domingo, não importa a hora, depois das 18, 10 horas da noite, a hora que o cliente... Porque às vezes o cliente trabalha o dia inteiro. Ele trabalha de 8 da manhã às 6 da tarde. Então, o único horário que ele tem para poder conversar com você é 7, 8 horas da noite. Ah, eu não posso, eu não atendo esse horário. Eu atendo. Pode me mandar mensagem, pode me ligar. A gente faz videochamada se for necessário, porque às vezes o cliente é de fora. Tenho clientes lá em Goiânia, Goiás. Então, assim, a gente faz o que for possível para dar um bom atendimento para o cliente. E nesse bom atendimento, você acaba fidelizando o seu cliente. Pensando na sua história de vida, você se formou em que ano? 2021. Ou seja, muito recente. Não tem ainda nem 5 anos completos que você se formou. Mas pensando na sua trajetória, desde quando você adentrou no curso, depois quando se formou, e pensando nos tempos atuais. Qual é o filme que passa na sua cabeça, mediante tudo que você já conquistou? E neste exato momento, sendo muito sincera, você, em 2026, está no patamar de carreira que você imaginava logo depois de formada? Eu acho que eu tô melhor do que eu imaginava. Que legal. Esse ano de 2026 está sendo um ano muito abençoado. Eu falo com o Igor que eu não tenho nem boca para reclamar, porque, graças a Deus, Deus tem feito coisas extraordinárias nas nossas vidas, na minha e na dele. A gente trabalhava até ano passado, cada um em um escritório. Ele trabalhava em um, eu trabalhava em outro, de direito previdenciário. Chegou no final do ano, a gente sentou, a gente conversou e a gente decidiu sair e trabalhar por conta própria. E desde então, Deus tem abençoado a gente abundantemente, a gente está crescendo, a gente está expandindo o nosso nome. Então, a gente está muito feliz com o que tem conquistado. Com cada cliente que vem até a gente, com cada cliente que fecha o contrato com a gente fica muito grato e muito feliz por poder estar ali trabalhando, atuando e trazendo um bom trabalho para esses clientes, trazendo a concessão dos benefícios. Então, assim, esse ano tem sido um ano muito bom mesmo, graças a Deus. Eu estou muito feliz onde eu estou, como eu estou profissionalmente falando. Estou muito realizada. Qual é o maior desafio de advogar nos tempos atuais dentro do direito previdenciário? Eu acho que da mesma forma como o online, a internet, ela te traz uma facilidade, ela também te traz uma dificuldade, porque é o que eu falei, hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo. Sim. Então, você acaba tendo uma certa dificuldade ali de ter o contato físico mesmo com os clientes, talvez até com os servidores, porque às vezes antigamente você ia lá, você despachava com o juiz, você conversava com o servidor, então eu acho que esse contato
pessoal, olho no olho, você às vezes consegue conversar e explicar melhor ali a demanda do seu cliente, o que você está precisando. E hoje no online fica tudo muito impessoal. Sim. Então, acredito que a maior dificuldade hoje seja essa impessoalidade de tudo do online, né? Que acaba trazendo. Qual é o maior sonho que você já realizou sendo advogada? Ser advogada me permitiu realizar sonhos pessoais. Então, assim, hoje eu tô noiva, tô morando junto com meu noivo, a gente tá conquistando as nossas coisas, nossa casa, tá mobiliando ela. Então, assim, foi por conta da minha profissão que eu consigo ter o que eu tenho hoje. Então, é muito gratificante você também ter esse retorno na sua vida, você conseguir realizar seus sonhos, mas principalmente também saber que o meu objetivo lá no início da faculdade está sendo concluído, está sendo feito, que é ajudar as pessoas. Que eu sempre tive isso muito forte. Eu quero fazer alguma coisa que agregue valor para as pessoas. E eu acredito hoje que a minha advocacia, que a minha atuação agrega valor na vida das pessoas. Qual é o maior sonho que você almeja realizar sendo advogada? Sendo advogada, eu acredito que o meu maior sonho é ter o reconhecimento do meu bom serviço. Da minha trajetória mesmo, sabe? Das Sim. pessoas conseguirem visualizar a boa profissional que eu sou e tudo que eu tenho feito para chegar aonde eu estou mesmo. Acho que é o meu maior objetivo. Você acaba sendo dona, enquanto profissional autônoma, da sua própria carreira. Sim. Então, todo passo que você dá para o lado, para trás ou para frente, a culpa, se acontecer algo positivo, é sua. E se acontecer algo negativo, é sua também. Uhum. E, doutora, você com certeza já deve ter visto na internet, ou às vezes deve conhecer, inúmeras pessoas que se sentem frustradas pelo estágio atual que elas se encontram nas suas respectivas carreiras. Isso vale para várias áreas profissionais. E não é o seu desejo, imagino eu, se sentir frustrada algum dia dentro da sua carreira profissional. Como você se vê daqui a 10 anos, 5 anos, dentro da sua carreira enquanto advogada? E qual que é o tamanho da responsabilidade de saber que todo passo seu, profissional, ele pode impactar positivamente ou negativamente, não somente no presente, mas principalmente no futuro? Você ser um profissional autônomo, você tem que ter muita coragem, porque você não tem um fixo ali. Então, assim, todo mês é um novo mês. Sim. E todo mês você começa do zero. Então, você tem que ir atrás, continuar captando, ir atrás de novos clientes, ir atrás de expandir o seu nome. Então, assim, daqui a algum tempo, eu espero muito estar já com o meu nome consolidado. A Nakari Perim, né, tá com um escritório físico. A gente tem esse objetivo de ter um escritório físico. Mas eu acredito que, assim, você tem que ter coragem para poder seguir em frente, porque é difícil no Brasil você ser um profissional liberal, autônomo. Você precisa ter coragem, mas você precisa ir. Porque, assim, se você não lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, ninguém vai fazer isso por você. Então, você é o único responsável por mudar a sua realidade, por mudar aquilo que você está insatisfeito. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa, a única pessoa que pode mudar isso é você mesmo. Então, eu acredito que continuar fazendo o que eu estou fazendo vai me levar aonde eu quero chegar. O que a Lara Perim de 2016 falaria para a Lara Perim de 2026? Nossa, para ela ser corajosa. Para ser corajosa e entender que as coisas acontecem como devem acontecer. E tudo tem o seu tempo. Não precisa ficar desesperada, não precisa achar que o mundo tá acabando, porque o mundo ele não acaba. As coisas acontecem, mas a vida continua. Então, eu precisei ser uma pessoa de muita coragem e sustentar bastante coisa aí, desde 2016. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e tô colhendo bons frutos da minha coragem hoje. O que a Lara Perim de 2026 quer falar para a Lara Perim de 2036? Nossa,
Eu espero que a gente tenha chegado aonde a gente quer chegar, que a gente esteja com a nossa família, porque eu acredito... Porque pra mim a família é muito importante. Então não adianta eu ter tudo e não ter a minha família comigo. Então, assim, e família que eu digo, não só os meus pais, mas o meu noivo e a família que a gente vai construir. Sim. Então, que a gente tenha conseguido ter a nossa família, ter os nossos filhos que eu pretendo ter, e que a gente esteja bem, psicologicamente, de saúde também, que a minha saúde é muito importante, é um ponto muito importante na minha vida. E que a minha carreira, né, nossa carreira, minha e do Igor, que a gente trabalha junto, esteja consolidada, o escritório esteja bem. É um desejo que eu tenho. E que eu espero que a Lara, de 2036, volte pra mim e fale assim, deu tudo certo, tamo aqui, tamo bem, tamo firme. E a gente conseguiu realizar tudo isso. Advogar, eu costumo dizer que é uma missão. Na verdade, todo e qualquer pessoa que se encontra dentro do direito, eu acho que é uma missão. Principalmente também na medicina, por exemplo, porque se na medicina você salva vidas, na advocacia, independentemente da área, você está lidando com o direito de uma vida, ou melhor dizendo, os direitos de uma vida, sejam eles quais forem. E dentro da advocacia, você encara inúmeros desafios dia após dia. Às vezes está faltando um documento, você precisa saber ali, tentar achar, ou às vezes numa causa praticamente impossível, você se desafia e fala, não, isso aqui é um desafio, mas eu vou conseguir fazer com que esse cliente possa ser vencedor, podemos dizer assim, em tal ação. Só que nenhum desafio dentro da advocacia foi, ou será maior do que o desafio que você sempre teve que encarar de frente, pensando na sua vida enquanto filha e pensando na sua saúde. Só que, diferentemente do que muitas outras pessoas podem pensar, em algum momento os seus pais ou você mesma poderia pensar em desistir, ou se entregar, ou se vitimizar, mediante ao que você sempre sofreu e, infelizmente, vai ter que conviver durante toda a vida. O quanto que a patologia que você tem te faz a ser melhor a cada dia e jamais pensar em desistir? É uma pergunta até muito boa, porque o meu noivo mesmo, ele esses dias falou comigo, ele falou assim, eu não sei como é que você aguenta. Mas eu sempre falei, eu acho que a inocência também de criança me fez, não trouxe o peso da doença realmente, sabe? Eu descobri quando eu era muito nova, eu tinha 13 anos. Então, eu não entendia muito bem o que isso poderia me limitar. Então, pra mim, na verdade, não me limitava em nada. Tudo que eu sempre quis fazer e me propus a fazer, eu fazia. E eu sempre falei com a minha mãe, a doença não vai me limitar. Eu não sou esse problema de saúde. Eu não sou a doença, né? Então, eu nunca deixei que isso tomasse conta da minha vida, sabe? Claro que tem momentos que a gente precisa dar uma pausa, entender que você precisa focar ali em cuidar da sua saúde mesmo. Tive inúmeras internações, então eu não tinha muito o que fazer. Eu precisava ficar ali no hospital e esperar a medicação fazer o efeito para eu poder sair. Mas nunca, nem por um minuto sequer, passou na minha cabeça de que eu tinha que desistir. Então, assim, nunca foi uma questão pra mim. Eu sempre falei, já que eu tenho isso, vamos com isso e vida que segue. Fazer o quê? Tentar viver da melhor forma possível, que é possível com essa patologia. Porque, infelizmente, eu ainda não entrei em remissão, não tive nenhuma medicação que me fez entrar em remissão, então eu continuo com ela. E pensando em toda a sua trajetória, convivendo com essa patologia, qual foi o momento mais difícil que você já teve mediante a uma situação que aconteceu e que talvez ali você pensou em desistir ou se entregar, mas de forma alguma se entregou? Eu tive muitos momentos desafiadores, desde quando eu descobri o que eu tenho, né, a retocolite. E eu acho que o pior momento que eu tive foi quando eu tinha ali meus 15 anos, que eu fiquei internada quase um mês. E ali eu não tinha melhora, não conseguia me ver saindo daquela situação. Eu acordava mais de
15 vezes à noite para poder ir ao banheiro. E a minha mãe ficava ali com um caderninho anotando, porque ela precisava passar o relatório pro médico de quantas vezes tinha ido ao banheiro. Eu não conseguia comer. E eu queria ir embora pra casa, porque eu já não aguentava mais ficar ali no hospital. E aí o médico falou comigo, olha, se você comer uma banana, eu consigo te dar alta, mas você precisa comer. Aí eu comi, fiz uma força, né, comi, só que... E fui pra casa, voltei pra casa. Não deu 3 dias, eu voltei pro hospital. E essas questões de internação mexia muito comigo, mexia muito com minha questão psicológica, porque parava a minha vida, então isso me irritava muito. Na faculdade, quando eu precisava internar, era sempre um evento, porque eu bati o pé de que eu não queria internar, eu chegava, assim, geralmente muito mal no hospital, porque eu me recusava a ir pro hospital, porque eu não queria perder aula, não queria perder prova, não queria perder trabalho. Então, assim, quando eu ia era porque eu já não estava aguentando mais mesmo, não tinha outra alternativa a não ser ir ao hospital. Mas me deixava, assim, extremamente revoltada, ter que parar a minha vida, ter que parar o que eu estava fazendo ali, meus estudos, academia, que eu sempre fui para academia, para poder internar. Então, os momentos mais desafiadores para mim, com certeza, sempre foram as questões das internações. Qual a maior lição de vida que essa patologia e tudo que você já viveu te fez ter e levar para sempre consigo na sua história de vida aqui na Terra? Eu acho que ela me ensinou que a vida não é fácil, sabe? A vida não é esse morango que a gente gostaria que fosse. Sim. É bem difícil, pra falar a verdade. Eu não vou ficar fingindo, não. É bem difícil conviver com isso. É bem chato. Mas eu entendi que, assim, às vezes a gente tem que entender que nem tudo é da forma como a gente quer, do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. E aceitar também o que é colocado na nossa vida. Por exemplo, eu não queria passar por uma internação em certos momentos, mas eu precisava, então eu não tinha esse controle mais ali, não estava mais sobre o meu controle. Então tem hora que a gente tem que, eu acho que isso, a patologia me fez entender que a gente não está sob o controle de tudo. Então a gente precisa aprender a lidar com as coisas que vêm, sem que a gente queira que aconteça e tá tudo bem. Depois você recalcula ali e continua. Quem sabe viver, imagina e tem a exata noção de que, e você principalmente, que a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, doutor, é que Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a autoria e faz com que nós possamos ser uma espécie de pincel ou caneta ou tecla de um teclado, porque todo dia a gente escreve uma página do livro da nossa vida. Todo dia, quando você acorda, você é como se fosse um pincel ou uma caneta que escreve a própria página da sua história de vida. E essa página pode ser boa ou pode ser negativa. Pode ser regada a várias coisas e acontecimentos maravilhosos e acontecimentos não tão positivos assim. E é assim a nossa história de vida. E você convive com isso já há muito tempo. E sabe exatamente que tem dia que é lindo e às vezes num estalar de dedos pode ser um dia horrível. Só que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, onde a gente tem páginas que são feitas de papel, na nossa vida enquanto ser humano, nós temos inúmeras páginas ou capítulos que podem vir através de diversas formas diferentes. Pode ser um dia, pode ser um horário, pode ser uma conversa, uma bronca, pode ser um lugar, uma viagem, e podem ser pessoas que são únicas, marcantes e para lá de especiais na nossa história de vida. E no livro da sua vida, você tem uma página que também possui dentro do seu livro outras páginas positivas e únicas, mas você tem uma muito específica que atende pelo nome de Vó Melita. Quem foi a Vó Melita para Lara Perim? Poxa, esperava perguntar da minha mãe, da minha avó, não. Ai. A avó era tudo. Minha avó era tudo. Eu sempre fui muito apegada à minha avó. E quando a gente descobriu o Alzheimer dela, foi muito difícil.
porque eu sentia que eu ia perder ela ali, mas graças a Deus, Deus foi maravilhoso pra gente e ele manteve ela consciente, assim, praticamente até os últimos dias dela. Então, eu sempre tive minha avó muito presente. Minha avó, ela sempre foi extremamente presente na nossa vida. Ela sempre estava por ali. Ela sempre estava na minha casa, então eu dividia muito o quarto, que ela dormia muito no meu quarto comigo. Eu lembro de uma vez que ela falou comigo assim, eu vou mudar pra roça. E eu entrei num desespero. Falei, de jeito nenhum. Por que você... Porque meu avô morava na roça, né? Eu falei, por que você vai pra roça? Não tem porquê, motivo. Ah, não, porque eu tô muito sozinha. Eu falei, lógico que você não tá sozinha. Eu tô aqui, fica aqui comigo. E aí, depois que meu avô faleceu, ela foi morar com a gente. Aí ela já tava mais debilitada em relação ao problema de saúde que ela teve, né? Que ela teve Alzheimer. E a gente cuidava dela como se ela fosse, assim, um bebê de novo, né? Um bonequinho. Eu falava com a avó, você não pode descer a escada. Você não pode, porque é perigoso. Quando eu olhava pra trás, minha avó tava lá no final da escada. Eu falei, vó, isso é terrível. E ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa. Sempre cuidou muito de mim também. Quando eu tava no ensino médio, né, que a gente precisava voltar pra escola, a gente tinha aula de manhã, saía pra almoçar e voltava. Então, eu ia almoçar com ela, que ela morava ali em frente ao Filadélfia, e eu sempre chegava, ela tava esperando, ela nunca almoçava sem mim. Então, ela e meu avô estavam sentadinhos na mesa esperando pra gente almoçar nós três juntos. Então, assim, minha avó era tudo. Qual foi a última conversa que você teve com a sua avó? Eu não lembro. Eu não lembro, porque ela morreu em 2018. E a avó, igual eu falei, a avó ela já estava muito... quando ela morreu, ela já estava muito debilitada. Sim. Ela não andava, ela não falava, ela estava com alimentação via sonda, né? Mas eu conversava muito com a minha avó e perguntava, gostava de saber das histórias, sabe? Lá da roça, que ela ia lá pra roça com meu avô. Gostava que ela contava. Então, assim, eu lembro que eu gostava de quando ela contava, quando eu era menor, ela contava muita história, então... E eu gostava também de ver ela fazer crochê. Então, eu gostava mais de ficar vendo ela assim, ela sentadinha lá fazendo o crochêzinho dela, do que qualquer coisa. E nós sabemos que, e você sabe disso melhor do que eu, que a sua avó partiu e virou uma estrela, né? Uhum. Que hoje está no céu. Mas, se por um milagre divino, ao invés dessa pessoa que vos fala, estivesse sua avó na sua frente agora, o que você falaria pra ela? Ixi, que ela faz falta, viu? Ô, bichinho que faz falta. É aquela coisa, avós e pais tinham que ser eternos, né? Infelizmente não é, então a gente tem que aproveitar cada minuto. E eu acho que se eu tivesse a oportunidade, eu ia ficar um pouquinho mais agarradinha com ela, sentir mais o cheirinho dela, porque... Eu acho que foi pouco. Tudo que eu vivi com ela ainda foi pouco. Eu queria ter vivido mais. E a Joselita e o Paulo? Isso aí também é tudo, né? É base. Minha base são exemplos... Exemplos de força, de trabalho, de amor, de tudo. Eles são tudo. Fizeram tudo, criaram 3... meninos aí, muito bem criados. E, assim, eu me espelho muito nos dois, sabe? Na questão de companheirismo, de família mesmo. A minha família, ela é minha base, ela é tudo pra mim. E eu me espelho muito em tudo que meus pais construíram em questão de família, sabe? A gente é uma família muito unida. Eu acho isso muito importante. É muito bonito. É o que eu levo, assim, de mais bonito é a minha união com minha família, com meus pais, com meus irmãos, como a gente é pela gente. A nossa vida é feita de momentos, sobretudo com os nossos pais. Qual é um grande momento que você viveu com eles? Talvez eles, enquanto pais, não vão se lembrar, ouvindo e vendo você falar. Mas você, enquanto filha... por alguma razão, por algum motivo, jamais se esqueceu. A minha mãe, todos os meus momentos de internação, a minha mãe, ela se internava junto. Não tinha a possibilidade de outra pessoa ficar comigo a não ser a minha mãe. Então, assim,
todos esses momentos que ela esteve ali, eu voltava a ser criança, sabe? Quando eu me internava. Independente, se eu me internar hoje, a minha mãe vai hoje pro hospital e fica lá. Se eu ficar 7 dias, ela fica 7 dias comigo lá dentro. Eu lembro que quando a internação mais longa que eu tive, ela ficou mais de uma semana sem ver o meu irmão, porque ele não podia entrar. Ele era menor, né? Ele não podia entrar. E ela não queria sair. Então, meu pai levou ele lá na porta do hospital para eles poderem se ver. Ela não ia em casa para comer, para tomar banho, para nada. Ela comia, tomava banho e ficava no hospital. Então, assim, eu acho que esses momentos, para mim, são eternos, sabe? Esse cuidado que ela tinha comigo, ela ficava ali. Eu não precisava fazer nada. Ela cuidava de mim, me dava banho, me levava para tomar banho, comer, tudo. E o meu pai... a gente tem... A gente é muito parecido. A gente não tem muito essa questão de carinho, de falar te amo, de abraçar e tal. Mas todos os nossos momentos de conversa que eu ficava... Meu pai, às vezes, todo mundo ia deitar. E meu pai ficava lá na cozinha vendo televisão. Aí eu sentava lá pra conversar com ele. E aí a gente ficava conversando horas e horas sobre assuntos, às vezes, assim... Nada com nada, lé com cré que a gente tava falando, mas são momentos que pra mim vão ficar pra sempre, que eu gosto muito, se eu pudesse ainda hoje faria isso, ficaria ali sentada conversando horas com ele, porque eu amo ficar conversando ali com meu pai, e são momentos que pra mim momentos tão singelos, tão simples, que realmente fazem toda a diferença na minha formação, em quem eu sou, em como eu vejo o mundo e tudo. Quem é e o que o Pedro e o Lucas representam pra Lara Perim? Esses dois são a representação de irmandade mesmo pra mim, sabe? São meus irmãos, mas são meus companheiros, me ensinaram muita coisa da vida. Pedro sempre foi muito protetor, então, assim, sempre falou... se for pra festa, me liga que eu te busco, me chama que eu vou, não precisa ficar preocupada, pode ser qualquer hora, sempre me buscou nas festinhas de 15 anos, os debis que tinha, né? Ele já era maior de idade, já dirigia, então eu ligava pra ele, então eu nunca tive essa preocupação com nada, tudo eu sabia, meu irmão tá ali, ele resolve, ele me protege, ele dá um jeito. E o Lucas, a gente cresceu juntos, o Lucas a gente só tem 3 anos de diferença, então a gente cresceu juntos, brigando e se amando, que a gente brigava muito, e brigava assim, que na mesma intensidade que eu amo, ele me irritava. E aí, mas assim, eu dou graças a Deus por meus pais resolverem ter 3 filhos, porque foi a melhor coisa que me aconteceu, ter esses 2 irmãos. Me ensinou a saber partilhar, né? Porque irmão, se você tem uma coisa, ele não tem, é de todo mundo, não é só seu. Então, eles são muito importantes pra mim. O que é a vida pra você? Ai, a vida... A vida é igual você falou, é um livro que a gente tá escrevendo, então, assim, a gente tem que aproveitar ela, porque a gente só tem uma vida, a gente só tem uma oportunidade de fazer isso, a gente tem que fazer ela valer a pena. Seja da forma que você achar que sua vida tem que ser vivida e tem que ser feita, sabe? Acho que não existe regra pro que deve ser feito, como deve ser vivido. Eu acho que existe o que é bom pra você e o que funciona pra você. E você tem que fazer a sua vida valer a pena pra você. Um dia nós seremos eternos. E eu acho que a gente vive pra poder deixar um legado e uma memória pra quem vai ficar. Qual é o grande legado que você quer deixar aqui na Terra? Olha, Gustavo, eu acho que o legado que eu quero deixar, se Deus quiser, é que eu fui uma boa pessoa. Eu fui uma boa mãe. Eu fui uma pessoa que ajudou quem estava próximo a mim, sabe? Fui uma boa pessoa para quem estava próximo. Para quem me conheceu. Eu quero ser vista assim, se Deus quiser, e me abençoar como uma pessoa boa. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, que tinha prazer em estar viva e deixar um legado aí de aproveitar mesmo os momentos em união com a sua família, os momentos simples da vida, ali sentado numa mesa, conversando com seus pais, com seus filhos. Se Deus quiser, eu vou ter aí uns 2, 3 meninos para poder deixar um legado de família para eles mesmo. Defina a sua vida com uma palavra. Acho que força. Defina a sua história de vida com uma frase.
É força também. Defina essa conversa com uma palavra. Uma conversa muito boa. Não foi uma palavra, né? Mas muito boa. Boa. Esclarecedora. Doutora, muitíssimo obrigado por ter me concedido a honra inenarrável e inesquecível de poder ter eternizado sua maravilhosa história de vida. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Foi ótimo estar aqui. Foi um prazer. Tamo junto, doutora Lara Perim, que me concedeu, né, essa incrível dádiva de poder imortalizar o seu enredo de vida maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.